Olá a todos, meu Mojuba, meu Aurê, meu Mutumbá, a benção aos mais velhos, mais novos. Aqui quem vos fala é Babalorixá Jefferson de Oxóssi, dirigente da Ebel Lodé, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre um pouco do aspecto cultural, um pouco de sincretismo, né, que ainda existe dentro do candomblé. O que faz bem, o que faz mal para o nosso culto. Sempre falando da vertente do Queto, tá bom? O que realmente ainda existe muitas dúvidas ainda sobre isso, e é bom a gente fazer esses comentários, trazer essas elucidações para poder a gente acabar, né, com a fantasia e trazer a realidade, um pouco mais de realidade, um pouco mais, né, de coerência dentro do nosso culto. O que acontece? A questão da quaresma, do carnaval, isso tudo são coisas do catolicismo. Okay? Só buscar nos anais da história, porque é um assunto longo, é um assunto que requer muito estudo, é um assunto que... Então, para o vídeo também não ficar muito longo, até para mim não ficar aqui enchendo o saco de vocês, eu vou falar de uma forma bem sucinta e bem tranquila, para que todos entendam, tá bom? Carnaval não é somente festa da carne, era festa onde a antiga Europa, né, fazia ali as suas festividades pagãs, né, deixar isso bem claro, e era o último dia, na terça-feira, que é onde se comia de tudo, fazia um grande banquete, e todos ali se fantasiavam, reis se tornavam plebeus, presos, carcereiros, né, se tornavam reis, enfim, e para demonstrar que todo mundo é igual, né, independente de classe social ali, independente de posição. Então, a Igreja Católica ela estava começando a perder muito a mão disso aí, perder o freio disso, né, dessas festividades pagãs. E aí surgiu uma ideia no século IV, se eu não me engano, em 325 depois de Cristo, eles instituíram a quaresma, que é o quê? É o período de peregrinação, é o período onde se faz muito jejum, se faz muita caridade. Aí volta-se, né, aquela ideologia que Cristo, quando pisou na terra, ele fez caridade, ele alimentou os pobres, ele amparou as viúvas, enfim, tudo isso é liturgia da Igreja Católica, não tem nada a ver com o culto de orixá. Quando a gente fala do culto de orixá, né, a gente pode trazer o sincretismo. O sincretismo religioso, ele se perpetuou por muitos e muitos anos. Hoje em dia, existe ainda alguém ainda que fala sobre o sincretismo? Sim, ainda está muito forte ainda dentro da nossa vertente, da nossa religião. Mas o nosso culto, né, nós temos os nossos deuses próprios, ou seja, se eu sou iniciado para Oxóssi, Oxóssi é o que me satisfaz, é o que me deixa, que me tira, que me põe no alto, me põe no baixo, meus altos e baixos, eu vou recorrer ao Deus Oxóssi. Eu não preciso mais ligar ele a São Sebastião. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá bom? A ideia aqui do canal Família Oficial nunca foi, nunca será, né, em querer destruir cultura de ninguém, porque eu faço parte disso, né? Eu venho de um culto ancestral que foi muito forte essa questão do sincretismo. Só que hoje, né, precisamos entender que essa ligação não precisa mais se usar. Ah, mas você está jogando no lixo a história? Não. Eu só estou dizendo que faz parte da nossa história e fez parte da nossa história. Isso. Então, hoje em dia, e já há bastante tempo, né, mais ou menos uns 20 e poucos anos, 30 anos, mas ninguém está falando sobre o sincretismo. Mas ainda existe dúvidas ainda
na cabeça do pessoal e a gente vem aqui para poder desconstruir. Aqui eu peço a ajuda de vocês para que compartilhe, para que, né, dê o seu joinha aí, espalhe aí para os seus amigos, para os nossos irmãos, né, compartilhe aí nos seus grupos, para os seus familiares, para os seus irmãos de santo, seus parentes de santo, que isso são assuntos que é espinhoso, mas a gente precisa falar, tá bom? Então, peço a ajuda de vocês aí, que compartilhem o nosso vídeo para que a gente possa crescer também e trazer mais informações, dependendo do engajamento de todos aí. Então, para terminar minha fala, existem 3 polos, como eu sempre falei, né, dentro do candomblé, que é o cultural, o polo litúrgico e o polo tradicional. A tradição e a cultura, elas sempre vão andar junto em alguns momentos. Mas quando a gente fala de liturgia, depende muito de como o sacerdote procede. Aí é o individual de cada um. Como assim, Jefferson? Isso. Independente de família, né, cada um na sua casa vai fazer a sua prática daquilo que aprendeu, mas com seu toque. Sim, não é cada um mexer a sua panela. É você pegar as informações que você aprendeu com seus mais velhos, dentro da sua família, você vai trazer aquilo, você como sacerdote, vai trazer aquilo para dentro da sua casa e você vai construir em cima daquela história, em cima daquela vivência, aquilo que é bom e o que é ruim para você e para os seus filhos dentro da sua casa. Então tem coisas que hoje em dia não podemos nem mais compartilhar, porque está tão contaminado os assuntos, né, sobre o candomblé que é até muito difícil você terminar uma situação sem houver uma divergência ali, sem houver uma briga. Enfim, mas o intuito aqui sempre foi a informação, troca de informação, elucidação e desmistificar mesmo, separar o que é fantasioso e o que faz parte da cultura do orixá. Você está pregando purismo, Jefferson? Não. Não, porque o candomblé não pode falar de purismo, né? Então, assim, quando a gente puxa um pouco mais para a nossa realidade, para a realidade da religião, a gente vê que a liturgia ela está se perdendo. Mas a tradição e a cultura está muito forte ainda. Porque eu vejo ainda, e vou falar aqui para vocês, não sendo hipócrita, Sexta-feira Santa é um ótimo dia para reunir todos da sua EBE, confraternizar ali, mas não pela data, e sim pela reunião mesmo, do Ajô. Existem outros momentos? Sim, muito importante para mim, o Lubagé. Tem uma importância grandiosa dentro do candomblé, e é uma prática, é uma festividade, onde também conseguimos reunir não só os orixás na sala, né, mas sim fazer aquele ajô bonito, fazer aquela festividade ali, e temos a oportunidade de se reunir. Todas as oportunidades que a gente tem para se reunir, independente do sincretismo católico, é benigno. Então eu não posso descartar isso também, mas eu também não posso dizer que isso faz parte da liturgia, do que é real, compreende? Hoje entendemos que São João Batista não é Xangô, São Sebastião não é Oxóssi, assim como São Jorge não é Ogum, e Santa Bárbara não é Iansã, e Jesus Cristo não é Oxalá. São culturas diferentes, são povos diferentes, são etnias diferentes, países diferentes, mas que por algum momento na história convergiu. Eu posso apagar isso? Não, mas eu posso trazer aqui as informações para que a gente torne o nosso culto mais saudável, mais acessível para nós mesmos. Então a minha intenção sempre foi essa, trazer essas informações para a gente poder desmistificar muita coisa, tá bom? Então espero que todos fiquem bem, todos estejam bem, né? E possam ter um ótimo carnaval, uma ótima folia, né? Que todos possam aproveitar esse momento de festa aí, que o Brasil, na verdade, a maioria dos estados param, né, para o carnaval,
que é uma festa maravilhosa, sim, não vou negar, mas que não faz parte da cultura tradicional dos orixás. Eu não estou falando tradicional, o culto tradicional iorubá, eu estou falando o culto tradicional do nosso candomblé, tá bom? Aqui brasileiro, solo brasileiro. E próximo vídeo eu vou trazer algumas informações também, né, mais informações sobre o candomblé. Então espero que todos possam curtir aí, compartilhar, né, para a gente poder estar aqui sempre renovando as informações, tá bom? Forte abraço a todos, um ótimo final de semana, que vocês possam aproveitar a festa aí e fiquem bem. Forte abraço a todos, Ilê Bobô.